Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Como é maravilhoso estarmos na presença de Deus. Não existe coisa melhor do que estar na presença de Deus, adorar a esse Deus poderoso, a esse Deus maravilhoso, né? Hoje, nessa noite, podemos dizer uma noite abençoada, uma noite preparada por Deus, né? O feriado, o dia de finados. Também quero dar os parabéns a todos os homens, né? Pois ontem foi o dia dos homens, dia de todos os santos, né? Glória a Deus. Os homens são abençoados, né, irmãs? É uma bênção de Deus. Então, né, convido você que está aqui nessa noite, abra sua Bíblia juntamente comigo lá em 1 Reis, no capítulo 16. Eu quero estar lendo com você nessa noite, dos versos 29 até o verso de número 34. 1 Reis, capítulo 16, e os versos 29 até o verso de número 34. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebade, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida de seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Oremos. Amado Deus, soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela sua palavra, que é viva, que é poderosa. Senhor, e pedimos a Ti nesta noite, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, falar aos nossos corações, pois nós precisamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra. Nós necessitamos, ó Pai, sermos alimentados, ó Pai, da Tua palavra. Senhor, então fala aos nossos corações, ó Pai, Senhor, e aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, e não aquilo, ó Pai, que muitas vezes nós queremos ouvir, Senhor, porque nós sabemos que a sua palavra, ela não volta vazia. Então faça, ó Deus, o seu querer. Fala, Senhor, a cada coração, ó Pai, porque nós cremos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor tem para realizar em nosso meio. Senhor, toma o seu lugar, ó Pai, no meio do seu povo, no meio da sua igreja, que o Espírito Santo tenha livre acesso a cada coração, Pai. Por isso nós repreendemos, ó Pai, tudo que não é provindo de Ti, todo desvio de mente, todo atrapalho, ó Pai, e Senhor, e que a sua palavra, ó Pai, possa penetrar a cada coração. Fica conosco, ó Pai, é que nós te pedimos e pela fé que temos em Ti, te agradecemos no nome de Jesus. Irmãos, eu quero meditar com a igreja nesta noite sobre 4 situações em que o altar de Deus, ele é arruinado em nossas vidas. O texto que lemos fala sobre o reinado de Acabe. Este homem, este rei de Israel, nós vemos que ele herdou o trono de seu pai Onri. E Acabe, queridos, significa filho do pai, apontando o fato dele ser parecido com o seu pai. E o que nos chama a atenção, que
nos parece que não foi somente a sua aparência física, mas sim a semelhança, a maneira que ele, ou quem sabe a sua semelhança física que ele herdou de seu pai, mas ele herdou a maneira como seu pai reinava, uma maneira leviana, uma maneira descompromissada de viver. E queridos, nós vemos o testemunho da palavra, na palavra de Deus, que ele andou nos caminhos de seu pai. E nós vemos no texto que lemos que ele conseguiu ser pior do que todos os seus antecessores. E queridos, e nós vemos também com a ascensão de Acabe, nós vemos que o povo de Israel dá início aqui um dos piores períodos que passaram. Queridos, momentos difíceis. Nós vemos que Acabe, ele se casa com Jezebel, filha de Sidom, uma devota de Baal, que futuramente vinha, incitar a ele, vinha assim convencer a ele também a servir a Baal, a edificar um altar a Baal. E nós vemos também que nesse tempo começou uma perseguição aos profetas daquele tempo, uma terrível perseguição. Nós vemos que esta mulher a qual ele casou, Jezabel, ela era uma mulher sanguinária, ela era uma mulher maligna, ela era uma mulher que ela usava a lei de Deus para a sua conveniência, como foi o caso, como aconteceu com Nabote. E queridos, e nós vemos que o coração daquele homem, o coração daquele rei, o coração de Acabe, ele era assim tão distante do Senhor, que ele buscava as palavras, não através dos verdadeiros profetas, e sim ele buscava a palavra aquelas pessoas que profetizavam a seu favor, que falavam a ele coisas somente que lhe eram agradáveis, somente coisas que ele queria ouvir. E nós vemos que foi durante também ao reinado de Acabe que o profeta Elias, como nós vemos que ele desafiou os 450 profetas de Baal, que eram protegidos por Jezabel. E que na hora nós vemos algo que nos chama a atenção. Quando ele foi oferecer o sacrifício ao Senhor, como está lá em 1 Reis, no versículo 18 e no versículo 30, que diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias preparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Queridos, e nós vemos aqui que qual foi o processo, vamos dizer assim, por Acabe, que culminou a ruína do altar. Como o altar, ele pode ficar em ruínas? E essas 4 situações que eu quero meditar com você nessa noite. E a primeira delas é quando nós não tratamos seriamente o pecado. Se você ver a palavra do Senhor que nós lemos, lá no versículo 30 e o versículo 31, que diz assim: Acabe, filho de Onre, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Então ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebade, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Queridos, Acabe viu que seu pai irritava ao Senhor, mas nós vemos que ele fez questão de ir mais longe. O primeiro fato que ele fez foi se casar com Jezabel, como nós vemos na palavra do Senhor, uma mulher que era totalmente ao contrário dos seus costumes, uma mulher que prestava culto, uma mulher idólatra, uma mulher que prestava culto a Baal, que era devota de Baal. Queridos, e nós vemos que ele cometeu isso. Uma mulher como uma mulher gentia, uma mulher idólatra,
Nós vemos assim que ele desobedeceu à lei do Senhor, ele desobedeceu ao Senhor. Queridos, e quantas vezes nós, nas nossas vidas, nós sabemos o que é certo fazer. Quantas vezes o Espírito Santo fala aos nossos corações, não faça isso. Mas quantas vezes nós fazemos? Quantas vezes nós desobedecemos aquilo que o Senhor tem mandado para nós fazermos? Ter uma vida longe do pecado, uma vida que não agrada a Ele. E quantas vezes nós somos levados a fazer? Quantas vezes nós tratamos o pecado, não tratamos o pecado seriamente como ele é, o pecado que nos leva à perdição, o pecado que nos leva ao inferno. Quantas vezes nós não tratamos o pecado seriamente, como este homem que fazia coisas abertamente, não estava nem aí, e nós vemos que ele fazia as coisas assim abertamente, mas queridos, quantas pessoas também fazem coisas no seu secreto, quem sabe para com as pessoas que estão ao seu redor, quem sabe muitas vezes para com o seu pastor, mas não para com Deus. Não para com Deus, porque Ele vê e sabe de todas as coisas. Que nós venhamos ter uma vida voltada ao Senhor, que nós venhamos ter uma vida, que nós venhamos ser fortalecidos pelo Senhor, uma vida longe do pecado. Queridos, pois nós todos somos sujeitos a pecar. A palavra do Senhor diz que fala que aquele que diz que não peca está mentindo, é mentiroso. Mas que nós venhamos ter uma vida convicta. Se nós fizemos algo de errado na presença de Deus, algo que desagrada ao Senhor, logo o Espírito Santo fala aos nossos corações e nós nos rendemos ao Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor, pedimos ao Senhor para nos livrar, para nos abençoar, para abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento e não voltarmos mais a cometer erros que nos levam ao pecado. Querido, e há outra situação também que nós vemos, como a situação desse homem, quando começamos a nos envolver com os ímpios e a impiedade. A parte B do versículo 31 diz assim, que rei dos Sodônios passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Queridos, a palavra do Senhor, a Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática, ela nos adverte, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Queridos, o Salmo 1, ele diz que bem-aventurado é aquele que não assenta na roda dos escarnecedores e não se detém nos caminhos dos pecadores. Queridos, nós fomos chamados por Deus para ser luz para este mundo. Nós fomos chamados por Deus para fazer diferença neste mundo, a qual nós vemos tanta barbaridade, quanto agir do maligno. E queridos, mas quantas pessoas vão aí, ao invés de ser luz neste mundo, ao invés de levar essa palavra que contagia, essa palavra que salva, essa palavra que restaura, ao invés de contagiar as pessoas, são contaminadas. São contaminadas. Queridos, e nós fomos chamados por Deus, a nossa missão aqui na terra é alcançar essas vidas, é pregar a palavra, é ser luz para este mundo. Esses dias atrás, teve uma noite chuvosa. Aquele dia, pastor, que teve aquela live do Amil. Então, por um bom período de tempo, ali no bairro, perto de casa, toda a vila ali, nós ficamos um bom tempo sem energia elétrica. E em casa eu tenho uma luminária, que ela é a bateria. Então, por um bom tempo, nós acendemos aquela luminária e ela ficou acesa. Aquele lugar onde nós estávamos ali na sala, em casa, ficou todo aceso, todo clarinho. Mas só que com o passar do tempo, a bateria foi enfraquecendo, aquela luz foi diminuindo, até que
a escuridão tomou conta. E nós não tínhamos como acendê-la novamente, pois ela não estava ligada numa fonte de energia. A bateria que sustentava ela se esgotou, não tinha mais força. Às vezes você pode estar perguntando, por que eu estou dizendo isso? É porque quando nós vamos levar a luz de Deus, quando nós vamos levar a luz do Altíssimo para esse mundo, nós temos que estar ligado na nossa fonte de energia, que é o Deus nas nossas vidas, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos nos desligar, porque o inimigo ele é astuto. Porque o inimigo, se nós não estivermos ligados na presença de Deus, ele nos passa uma rasteira, ele nos convence a voltarmos para este mundo pecaminoso. Nós devemos estar ligados, estarmos conectados na presença de Deus. E uma tragédia maior para uma vida cristã, para uma vida de um cristão, não existe algo pior, uma tragédia maior na vida de nós cristãos, é de ter sua luz transformada em trevas. De ter a luz transformada em trevas. Esses dias atrás eu estava conversando com um dos missionários que estavam aí na conferência, e nós estávamos falando justamente disso, de pessoas que levam uma vida de qualquer jeito, as pessoas que um dia foram chamadas pelo Senhor, porque nós estamos aqui, cada um de nós estamos aqui, porque não foi nós que escolhemos, e sim foi o Senhor que escolheu a cada um de nós. E essa vida que foi um dia escolhida pelo Senhor, uma vida que estava ali na igreja, mas de repente essa vida foi deixando de ir aos cultos, foi deixando de participar das atividades daquele campo missionário, daquela igreja, e de repente parou. Ele disse que ele não viu mais aquela pessoa na igreja, e ele bateu aquela preocupação. Ele falou, eu preciso ir atrás, preciso saber o que está acontecendo. Ele era tão assíduo aqui nos cultos, nos trabalhos aqui da igreja, e agora ele não está. E ele foi uma ou duas vezes na casa desse cidadão e não o encontrou. E um dia ele conversando com um outro irmão da igreja, ele falou assim, olha, você sempre estava próximo daquele irmão assim, ele não está vindo mais na igreja, o que aconteceu? Ah, pastor, o senhor não sabe? Não. Ah, ele se envolveu, ele era divorciado, e isso ele não tinha contado para o pastor. Ele era divorciado, ele se envolveu com uma moça, 10 anos mais nova que ele, estava morando junto, estava vivendo numa vida de prostituição, e mesmo assim, continuando na igreja, omitindo certas coisas do pastor da igreja. E de repente aquela vida, ele foi se entregando aos momentos de prazeres, aos momentos a qual ele estava com aquela mulher, e ele foi se esfriando na sua fé. Nunca mais ele apareceu na igreja. E um dia ele disse, mas eu preciso conversar com ele, essa situação não pode, eu preciso saber por que ele fez isso. E um dia ele disse que ele encontrou esse cidadão num supermercado, e ele notou que o cidadão olhava para ele, mas ficava se esquivando, pastor, que nem aqueles boxeador que fica se esquivando dos golpes. Ele disse que ele colocava a cara num corredor do supermercado, o rapaz via e ia para o outro lado. E ele falou, não, vem aqui, quero conversar. Ah não, pastor, outro dia não, agora, vamos conversar agora. Eu falei, então pastor, foi mais forte que eu. Ele falou, mas irmão, e o Deus que está na sua vida, que pode todas as coisas, aonde está? Ele falou, pastor, mas aconteceu. Daí ele falou que foi passando o tempo, aquele homem se esfriou completamente, ele começou assim, ter notícias, que aquele homem voltou para o mundo das drogas, aquele homem voltou para as bebedices, que ele já não estava mais com aquela mulher, e sim, eles já estavam com 2 mulheres na sua casa. Olha que situação daquele homem, olha que situação.
envolvendo com pessoas ímpias, deixando-se contaminar. Queridos, e algo que nós precisamos é estar preparados, estarmos ligados no trono de Deus, para que nós não venhamos ser corrompidos neste mundo aí fora, que nós venhamos estar preparados para as coisas que nós podemos deparar na nossa caminhada, que nós venhamos sempre estar fortalecidos na presença de Deus. Se nós tivermos que ir para determinados lugares, que nós sejamos luz, que nós sejamos luz e não trevas na vida das pessoas. E a terceira atitude que nós vemos, que quando nós tiramos Deus, nós tiramos de Deus a primazia. Olha o versículo 32. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Queridos, algo que nos chama a atenção, que como todo povo do Oriente Médio, Acabe ele era conhecedor da história do seu povo. Ele era conhecedor. Mas nós vemos que, não vendo exemplo para começar de sua casa, com a vida de seu pai, a maneira com que seu pai ele reinava, não tendo exemplo em casa, cego de paixão por uma mulher ímpia, e nós vemos que o seu coração se desviou para agradá-la, e nós vemos que ele não somente ergueu um altar para Baal. Queridos, nós vemos que ele também edificou um templo, um templo de idolatria. Olha só, na terra que o Senhor prometeu para Abraão, numa terra prometida, a qual o Senhor Deus, ele jurou dar a Abraão e sua descendência. Olha só a que ponto este homem chegou, a que ponto este rei chegou, né? E que coisa estranha assim, né? Pode acontecer na vida de um cristão. Às vezes edificar um altar a Baal e deixar o altar de Deus em ruínas. Olha só, irmãos. Preferir edificar coisas aí fora, altares a idolatrias, a coisas deste mundo, e deixar em ruínas o altar do Senhor. Quem sabe para agradar parentes, quem sabe para agradar o patrão, para aquela tão sonhada promoção. Às vezes fazem coisas que não agradam a Deus, mas preferem se esforçar e edificar o altar à idolatria, o altar a Baal, vamos dizer assim, e deixar a vida espiritual, o altar do Senhor, em ruínas. Que coisa terrível, que coisa estranha. Mas uma coisa a palavra do Senhor nos adverte, que nós devemos tomar cuidado, queridos. Tomar muito cuidado, pois nós podemos estar fazendo o mesmo em nossas vidas. Estar fazendo o mesmo, quando nós fazemos a vontade da carne, quando nós fazemos a vontade do diabo, quando nós fazemos as nossas próprias vontades, e nós deixando de lado a vontade de Deus para as nossas vidas. Algo que nós temos que tomar cuidado, pois as coisas aí fora são atraentes, são chamativas. Eu lembro-me que uma vez, quando eu trabalhava num determinado lugar, uma pessoa chegou para mim e falou para mim assim: olha, eu não sei quanto que você ganha aqui, mas eu quero te fazer uma proposta. E não tinha nada a ver com o meu trabalho. Eu falei para ele: olha, se estiver dentro do meu alcance e eu puder te ajudar, tudo bem, eu te ajudo. Ele falou: não, que é o seguinte, é que eu gasto uma quantia, eu trabalhava num posto de combustível, e eu gasto uma quantia de abastecimentos aqui, e outra pessoa que trabalhava no seu lugar, antes de você, quando eu vim acertar com ele,
ele citou um exemplo, se vamos supor, se eu estiver devendo 10 mil, você exclui esses 10 mil e eu te dou 5 mil, 5 mil fica para você. Eu falei, o que você está falando? Ele falou, não, estou falando para você ficar com o dinheiro. Eu falei, rapaz, o que é isso? Está achando que eu sou o quê? Ele falou, não, mas o outro rapaz fazia. Eu falei, meu amigo, eu não ligo nem porque o que o outro fazia, eu ligo para o Deus que eu sirvo, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que me deu esse trabalho. Eu falei, não, eu não faço isso. Ele pegou e falou, então infelizmente eu vou ter que abastecer em outro posto. Eu falei, meu amigo, fica à vontade, faz o que você quiser. E eu parei para analisar, né? A pessoa que trabalhava antes de mim, que fazia isso. Uma pessoa que trabalhou um bom tempo naquele lugar e saiu dali, meus irmãos, com fama de ladrão, com fama de desonesto. Foi uma vergonha para a sua família. Queridos, e quantas vezes pessoas se deixam levar por isso? Por fama, por conquistas, vamos dizer assim, entre aspas, porque a maior conquista já nos foi dada, que foi a nossa eternidade, a nossa vida eterna ao lado do Senhor. A palavra do Senhor diz, buscai as coisas que são de Deus, e tudo mais vos serão acrescentados. Viver na presença de Deus, servir a esse Deus, é o que basta para nós termos uma vida vitoriosa. E quantas pessoas preferem deixar o altar de Deus em ruínas e agradar os altares a Baal, vamos dizer assim. Que nós venhamos ter uma vida edificada pelo Senhor, uma vida na presença de Deus. Quem sabe algo está acontecendo nas nossas vidas. Quem sabe, às vezes você fala assim, eu busco ao Senhor, eu faço campanha e mais campanha, eu vou atrás de oração, mas a minha vida não muda. A situação da minha vida não muda. Eu vejo as pessoas ao meu redor se dando bem e a minha vida continua nessa mesmice. E eu pergunto a você nesta noite, como está o seu altar? Como está o seu altar na presença de Deus? E a quarta e a última situação que a palavra do Senhor nos ensina nesta noite é quando nós menosprezamos a palavra do Senhor. No versículo de número 34, fala que durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou suas portas à custa da vida de seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Queridos, Deus declarou que maldita a pessoa que restaurasse Jericó, mas mesmo assim, Acabe quis fazê-lo. Queridos, uma coisa é certa, que a palavra de Deus, ela cumpre-se. A palavra de Deus, ela se cumpre. Por isso nós não podemos de maneira nenhuma desprezar a palavra do Senhor, porque ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir nas nossas vidas. E queridos, e nós vemos que Acabe, ele desprezava tanto a palavra de Deus, que ele manteve o profeta Micaias preso com falta de água e pão. Desprezava a palavra do Senhor. Queridos, algo que nós vemos aí, infelizmente, quantas pessoas distorcem e desprezam a palavra do Senhor. Esses dias atrás, eu estava conversando com uma determinada pessoa, que glória a Deus, né? Eu louvo a Deus que momentos que eu tive de conversa com essa pessoa ontem chegou para mim e falou, irmão, eu voltei para a igreja, eu voltei a servir a Deus. É um dos pedreiros que está trabalhando ali na Mispa. Glória a Deus, voltou para o Senhor, voltou para Deus. Queridos, e nós vemos assim, nós não podemos desprezar a palavra do Senhor, porque ela se cumpre nas nossas vidas. Nós vemos a palavra do Senhor lá em Apocalipse,
Apocalipse, quantas vezes nós vimos essa palavra? Eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Jesus, Ele prometeu que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E quantas pessoas têm uma vida aí, de qualquer jeito, uma vida, como diz o pastor Jobel, uma vida toda levada da breca, de qualquer jeito, toda arruinada. E esse rapaz, a qual eu estava conversando com ele, um dia eu conversando, até ele tinha uma caminhonetinha, eu fui com ele lá no Superbom buscar uns pallets que nós ganhamos para fazer uns bancos ali para a MISPA. E eu fui com ele, eu fui conversando, e ele falando da vida dele para mim, das coisas que ele fazia, e até então eu não sabia que ele era um desviado. E eu falei para ele assim, você tem alguma religião? Você é católico? O que você é? Ele falou, eu sou desigrejado. Ele falou, desigrejado. Eu ia na igreja, mas faz tempo que eu não vou mais. Eu falei, mas por que você não vai? Ele falou, porque eu comecei a ir na igreja, comecei a olhar para os irmãos, às vezes um defeito aqui, um defeito ali. Olha só, irmãos, olhando para as pessoas e não para Deus. Olha, algo que é perigoso também, algo que nós devemos tomar cuidado. Não olhar para as pessoas, não olhar para as circunstâncias, e sim olhar para Deus. Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E ele disse que ele olhou, ele viu certas coisas e parou de ir para a igreja. Ele falou que no começo, ele falou assim que ele fazia algumas coisas erradas, mas voltava para a igreja. Ele falou para mim assim, às vezes eu tomava uma caninha, mas depois eu ia lá e pedia perdão para Deus, estava tudo bem. Dali outro dia fazia outra coisa errada, Senhor, me perdoa. E estava fazendo coisa errada de novo. Eu falei para ele assim, meu irmão, a palavra de Deus, ela fala que Jesus, ele prometeu que iria voltar a buscar a igreja. Se Jesus viesse hoje, nesse momento, para onde você iria? Ele abaixou a cabeça assim, falou, eu iria para o inferno, eu vou para o inferno. Eu falei, você vai não, Deus está te dando a escolha, ou vida ou morte, você que escolhe, o que você prefere? E ele não falou mais nada, e eu pensei em falar mais, mas o Espírito Santo falou no meu coração, não fala mais nada, é comigo agora. Mas sempre nos momentos de devocional, sempre estive orando pelaquela vida, colocando na presença de Deus, e para a honra e glória do Senhor, um dia ele falou para mim todo contente, irmão, eu voltei para a igreja, estou indo para a igreja de novo, voltei para servir a Deus. E é algo assim, como é gostoso, né, irmãos? A gente vê uma pessoa se reconciliando com o Senhor. Até, pastor, ele pediu esses dias atrás se ele poderia, quando nós formos fazer devocional, antes dele começar a trabalhar, dele estar com a gente lá, né? E ele foi uns dias lá estar com a gente no devocional. Eu glorifico a Deus, irmãos. Eu glorifico a Deus. Como Deus é maravilhoso. E queridos, é algo que nós não devemos desprezar. Às vezes nós andamos de qualquer jeito. Nós não podemos esquecer. A palavra do Senhor diz que a vinda do Senhor será como um ladrão na noite. Será como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Às vezes coisas que nós estamos fazendo que não agrada ao Senhor. Às vezes você pode até, quem sabe tem feito, ou até fez como este jovem. Eu fiz, pois eu peço perdão para Deus, está tudo certo. Mas pode ser tarde, pode não dar tempo. O dia de se reconciliar, o dia de restaurar o altar do Senhor é hoje e não amanhã. É um momento oportuno de se consertar com Deus, de restaurar o altar na presença de Deus. Queridos, nós vemos que Elias, antes de oferecer ali o holocausto, os sacrifícios a Deus, primeiro ele restaurou, ele consertou o altar. E eu digo a você nesta noite,
Você quer ter uma vida abençoada na presença de Deus? Você quer que os propósitos de Deus venham se cumprir na sua vida? Primeiro, conserte o altar, se conserte com Deus e tenha certeza que as promessas dele vão se cumprir na sua vida. Queridos, e já para concluir essa mensagem, estas são apenas 4 situações das muitas que podem ocorrer na minha vida, também na sua vida, que tem condições de arruinar o nosso altar. Que nós venhamos sempre estar firmados na presença de Deus, que nós venhamos estar atentos ao pecado, que nós venhamos sempre buscar a presença de Deus, que nós venhamos se nós tivermos que sair para este mundo, para estar no meio lá da impiedade, que nós venhamos ser luz, que nós venhamos estar conectados, firmados no Senhor, para que nós possamos ser luz para este mundo. Que nós não tiramos de Deus as primícias, que nós não tiramos de Deus o primeiro lugar das nossas vidas. Que Deus ele seja o centro das nossas vidas, que Deus seja primordial nas nossas vidas. Que nós não venhamos tirar, que nós não venhamos fazer a vontade do mundo, nós não venhamos fazer a vontade do inimigo. Como eu disse, nós não venhamos fazer a nossa própria vontade, e sim que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, pois ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Coloquemos-nos em pé na presença de Deus. Coloquemos-nos em pé na presença de Deus. Quem aqui está fazendo essa campanha? Você que está fazendo essa campanha, convida você, vem aqui para frente. Vamos estar orando juntos aqui na frente, orando, buscando a presença de Deus. Quem sabe até momento de se consertar com o Senhor, momento de você pedir para que Deus venha fortalecer a sua fé, para que Deus venha transformar situações a qual você tem passado na sua vida. Queridos, não permita que o inimigo sopre ao seu ouvido. Jesus, Deus está aqui nesta noite. O Senhor, Ele quer tratar da sua vida. Ele quer tratar. Ele quer tirar essa ruína que está no seu altar, que está na sua vida. Ele quer tirar esta ruína. Ele quer restaurar. Ele quer transformar. É uma noite de transformação, é uma noite de reconciliação, é uma noite de renovo, é uma noite de conserto. Vamos estar orando neste momento. Convido os obreiros a estar aqui à frente. O irmão Naka, presbítero Naka, Jean. Cadê a irmã Rosângela? O pastor Ronaldo vai estar orando pela sua vida, orando por você. E nós vamos estar impondo as nossas mãos, também abençoando a sua vida no nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. E eu sei, ó Deus, que o Senhor quer sobre nós a Tua presença, a Tua unção, a Tua graça. Faça isso em nós, que estejamos com o altar reparados, consertados, construídos. Que nada, ó Deus, impeça o fluir, Deus, a graça, a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Se há algo em nós, ó Deus, que ainda não notamos, que tem nos afastado de Ti e que tem nos impedido de viver o que o Senhor tem, revela nesta noite. Traga ao coração, faça com que haja compreensão da Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, nós queremos fluir, nós queremos viver o sobrenatural, o milagre. Meu Deus, as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor, e faça com que cada vida experimente isso, ó Deus. Faça-nos estar alinhados ao Teu santo propósito. Faça-nos, ó Deus, estar alinhados à Tua palavra, a vivermos no centro da Tua vontade. Deus, vem restaurando vidas aqui nesta noite.
Vem, ó Deus, reconciliando vidas, trazendo de volta para a tua presença, para a tua palavra, para a glória do Senhor. Ó Deus, vem consertando altares, vem acendendo a chama do avivamento. Vem, ó Deus, em nome de Jesus, libertando vidas para uma vida de intimidade com o Senhor, para uma vida de intimidade com o Senhor. Uma vida, Deus, onde o teu Espírito possa fluir com liberdade, para a glória do Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva a tua igreja, no nome do Senhor Jesus. É para a tua glória, Deus, é para o teu louvor. Oh, aleluia. Só teus olhos me veem, sim, Jesus. Debaixo de tuas asas, oh, aleluia. É o meu abrigo, meu lugar secreto, sim, Jesus. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Me basta, E a tua presença é o meu prazer. só tua graça me basta, E tua presença é o meu prazer. Oh, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Podeis voltar aos seus lugares, abençoados pelo Senhor. E ao mesmo ficando em pé, a gente já vai orar encerrando, agradecendo a Deus. Deus abençoe a vida do presbítero Edgar. Quantos estão abençoados, diga amém.